Laboratório de Otimização Combinatória, professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre primeiro trabalho. E vocês estão ouvindo aí a música Galinha da Angola, da Arca de Noé. Versão aqui da Ivete Sangalo. Bom, olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui na playlist das músicas infantis. Então fica a dica aí, para quem tem sobrinho, filho, uma criança por perto aí, um axé music aí pra criançada dançar. E os adultos também, né? Por que não? A gente também merece. Então, pessoal, eu vou passar para vocês aqui o enunciado do primeiro trabalho, tá? Da disciplina. Vocês podem fazer o trabalho em dupla, tá? E assim, se tiver, eu não sei, se na sala de aula tiver um número ímpar de alunos, e aí, tipo, de repente precisar formar algum trio, aí tudo bem. Mas aí, tipo, no máximo eu vou deixar formar um trio. Isso se, tipo, já todo mundo já tiver dupla, tá bom? Porque às vezes tem aluno que quer fazer sozinho e tal. Então, se tiver gente fazendo sozinho, aí eu não vou deixar fazer trio, tá? Então tenta conversar entre vocês aí, se arranjar para todo mundo fazer em dupla e no máximo aí um trio. Beleza? Então deixa eu explicar para vocês aqui o que vocês têm que fazer no trabalho. Bom, a fonte aqui, eu tenho a referência aqui, o link, né? De onde eu peguei aqui essa formulação e onde tem aqui também o enunciado do problema e tal. Basicamente, ó, o que vocês vão trabalhar é com o problema de roteamento de veículos, tá? Veículos com capacidades, né? E aí, então, nesse problema é dado um conjunto de clientes, né, que são pontos, né, que tem uma demanda, né? Então, cada cliente tem uma demanda e aí tem um depósito, né, de onde vão sair os caminhões aqui, os veículos para fazer entrega, moto, sei lá o que é, né? Então, tem um depósito central aqui de onde vão sair os veículos para fazer as entregas, tá? Cada veículo ele tem uma capacidade, né? E aí ele quando ele sai, depois ele tem que voltar para o depósito, tá? Então, por exemplo, esse veículo que está com a rota azul, ele saiu, visitou esse cliente, esse e voltou. Aí, se eu pegar e somar aqui, ó, as demandas desses clientes aqui, não pode ultrapassar a capacidade do veículo, tá bom? Então o veículo ele sempre sai para formar um ciclo, né? E passa por alguns clientes e volta para o depósito. Então, tipo, ele vai sair com a mercadoria, a coisa que ele tem que entregar aqui para os clientes, respeitando a capacidade desse veículo, e aí ele vai passando nos clientes e vai entregando o que ele tiver que entregar, tá? Às vezes também pode ser que ele queira coletar alguma coisa, né? Então, imagina que você tem lá uma empresa que faz coleta de lixo, ou então de resíduos recicláveis, sei lá o que for, né? Aí o caminhão sai vazio do depósito, né? E aí ele vai pegando sei lá, a garrafa PET ou plástico, sei lá o que, vai pegando até encher o caminhão e voltar para o depósito, né? Então esse ciclo, ele sempre, somando aqui as demandas dos clientes que estão nesse ciclo, não vai estourar a capacidade do veículo, tá bom? E aí, então, eu tenho um certo número de veículos e eu preciso fazer com que eu consiga satisfazer a demanda de todos os clientes com esses veículos que eu tenho, tá bom? Cada veículo faz uma viagem só, tá? No máximo. Mas aí a gente sempre vai assumir que a gente tem um número suficiente de veículos para dar conta das demandas todas, tá bom? Porque, né, dependendo do... Você fala, eu tenho um veículo só, e aí tipo não cabe aqui a demanda de todo mundo num veículo só, então eu não conseguiria fazer tudo numa viagem só, né? Isso você pode assumir que não acontece, tá bom? Então sempre
você consegue dar conta de toda a demanda com os veículos que você tem, beleza? Você não é obrigado a usar todos os veículos, tá? Na verdade, assim, do jeito que está descrito aqui nesse site, ele vai fazer uma formulação que usa todos os veículos disponíveis, tá? Mas aí eu fiz uma ligeira modificação aqui na formulação, já vou mostrar para vocês, e aí não tenho mais essa exigência, tá? De que você é obrigado a usar todos os veículos, tá bom? E aí o que a gente quer otimizar aqui, né? A gente quer minimizar as distâncias aqui que a gente vai percorrer, tá bom? Então imagina que tem uma distância aqui do cara sair do depósito e ir até esse cliente, depois uma distância dele sair desse cliente e ir para esse outro, e assim por diante, né? Essa distância poderia ser qualquer coisa, tá? Você poderia pensar que é o quanto que eu vou gastar de combustível, ou você podia pensar que é o tempo que eu vou gastar no trânsito. Você podia inventar qualquer valor para atribuir um custo aqui, que a gente está chamando de distância entre cada par de pontos aqui, de nós, tá? Vou chamar isso aqui de nós, tá? Então, entre cada par de nós, tá? O depósito é um nó e cada cliente é um nó, tá? E aí, para cada par de nós, eu tenho uma distância associada, tá bom? Beleza, esse é o problema que a gente tem que resolver, né? Aí, então, o que é dado pra gente, né? Ó, N... Desculpa. N é o número de nós, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, o nó de número 1 é o depósito e os outros são os clientes, tá bom? Então a gente assume que o nó 1 é esse cara aqui, aí sei lá, esse aqui é o 2, esse é o 3, cada um aqui é associado a um número, tá? De 2 a N. Aí aqui, ó, eu vou usar essa anotação aqui do A, são os arcos, tá? É como se eu pegar qualquer par de nós aqui e J, para I diferente de J, né? Aí eu vou dizer que é um arco, tá? Então é meio como se tivesse um grafo dirigido aqui, que tem arco indo e arco voltando para cada par de vértices, tá bom? Isso aqui vai me ajudar na hora de eu escrever o modelo aqui, tá bom? Aí P é o número de veículos, tá? Então eu tenho P veículos disponíveis. D de IJ é a distância no arco IJ, tá? Para você sair do nó I e chegar no nó J, tá bom? Então, tipo, né, aqui, sei lá, aqui é o nó 1, aí vamos supor, aqui é o nó 2, aí vai ter uma distância de 1, 2, vai ser a distância daqui para cá. No nosso caso aqui, em caso específico das instâncias que vocês vão usar aqui nesse trabalho, o custo de I do I para J é o mesmo de I de J para I, vai ser o mesmo valor, tá? Mas nem sempre é assim, porque, sei lá, em São Paulo aqui, vamos supor que você está pensando em tempo que você vai gastar no trânsito, né? Nem sempre o tempo de você ir para um lugar é o mesmo tempo de voltar, né? Você vai no fluxo e volta no contrafluxo, são tempos totalmente diferentes. Então, a distância de ir para J não necessariamente teria que ser igual à distância de J para I, tá bom? Mas no caso de vocês, vai ser igual, tá bom? Vocês já vão entender aqui como que vocês vão gerar como que vai ser gerada essas distâncias aqui. Aí Q de I é a demanda do cliente I, tá? Então o depósito não tem demanda, né? Então se você pode até considerar que Q1 aqui seria a demanda do depósito, né? Que o nó 1 é o depósito, né? Então, tipo, se você quiser considerar que você tem demanda Q1, então essa demanda é 0, tá bom? Então o depósito não tem demanda, tá? Agora todos os outros clientes eles têm demanda e a demanda é positiva, tá? É um número positivo, tá? Depois tem esse Q maiúsculo que é a capacidade dos veículos, tá? Todos eles têm a mesma capacidade, é uma frota homogênea, né, que a gente diz, tá bom? E aí a capacidade é Q, beleza? Q maiúsculo. E aí a gente assume que nenhum cliente tem a demanda de um cliente nunca é maior do que esse Q maiúsculo, tá? Porque, tipo, o cliente ele vai ser visitado exatamente uma vez. Então, tipo, a gente tem que dar conta de satisfazer a demanda dele numa única visita. Então, se ele tivesse uma demanda maior do que a capacidade do veículo,
seria impossível fazer isso, né? Então a gente vai assumir aqui que isso não vai acontecer, tá bom? A demanda de cada cliente sempre vai ser menor ou igual à capacidade do veículo. Objetivo, construir até P rotas, né? Porque eu tenho P veículos, que começam e terminam no depósito, de forma que cada cliente seja visitado exatamente uma vez, tá? Então só vai ter uma rota passando pelo cliente e a rota passa uma vez só pelo cliente. E a soma das demandas dos clientes de cada rota não ultrapasse a capacidade dos veículos. Beleza? Faltou eu dizer que eu tenho que minimizar as distâncias lá. Depois eu vou arrumar o texto aqui. Deixa eu arrumar aqui já. Ó. Minimizando a distância total percorrida pelos veículos. Beleza. Agora vamos olhar para o modelo, tá? Então o modelo que eu peguei aqui desse site aqui, tá? E eu fiz algumas modificaçõezinhas aqui, a maioria delas são cosméticas. Tem uma que não é tão cosmética assim, mas eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então olha no meu aqui, tá? Não vai, eu tô passando a referência porque, enfim, primeiro que assim, para citar mesmo, para vocês dar uma olhada aqui e tal, mas como tem algumas diferenças, aí tipo, então olha lá no meu, tá? O meu é o que eu quero que vocês façam aqui, tá? Variáveis. Então eu vou associar uma variável x e jk para todo arco IJ e todo veículo K, tá bom? E aí essa variável, o valor dela vai, se for 1, né, vai representar que esse arco IJ, ele tá na rota que foi atribuída para o veículo K, tá bom? Então o veículo K ele vai tipo, sair do cliente I e ir para o cliente J. Quer dizer, do nó I para o nó J, porque o nó I pode ser o depósito de repente. Né? Beleza, por enquanto eu vou olhar só para essas variáveis X aqui. Daqui a pouco eu falo dessas outras variáveis aqui. Vamos olhar primeiro só para as variáveis X. Então olhando só para as variáveis X, o que eu quero otimizar, né? Eu quero minimizar as distâncias lá, né, a distância total percorrida pelos veículos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os veículos, né? Então veículo de 1 até P, que é o número de veículos, todos os arcos e vou falar, ó, se esse arco está sendo usado na rota atribuída para o veículo K, então soma a distância IJ, certo? Então até aqui tranquilo, né? Estou somando todos os arcos que eu coloquei na solução, né? As distâncias, né, desses arcos. Beleza. Agora vamos ver as restrições aqui, ó. Restrição 1, tá? Já vou olhar aqui até já na explicação. Restrição 1. Se o veículo K entrar no nó J, então tem que sair também, né? Se entrou, tem que sair, tá? Que esse nó pode ser um cliente ou um depósito, tá? Então ele tá. Agora vamos olhar para a restrição aqui, ó. Então, para todo J, para todo nó J, tá de 1 a N, então inclui o depósito também, né, que tem um 1 aqui, e para todo veículo K, o que eu faço? Eu somo aqui, ó, todo mundo que entra no J, né, então eu estou pegando o somatório aqui, é uma anotação meio ruim aqui que eu fiz, né, tipo, para todo I diferente de J, né, é um somatório um pouco estranho. Mas é porque eu também, como eu falei, eu fiz umas modificações lá e lá eles fazem uma coisa que eu também não gosto, assim, que eles definem a variável para depois falar que a variável tem valor zero. Eu não gosto disso. Tipo, para mim, se a variável tem valor zero, a variável não existe, né? Então, uma coisa que eu mudei aqui é isso, né? Então, por isso acabou entrando essa notação um pouco feia aqui, mas tudo bem, não tem problema, tá? Então, o que significa que é isso, tá? É para todo I, então o I vai de 1 a N também, só que você não vai considerar o I igual a J, tá bom? Então, ou seja, aqui ó, no somatório da esquerda,
como o I ele está do lado esquerdo aqui do J, então o arco saindo de I e indo para J. Então eu vou dizer que é um arco que entra no J, né? E aqui já do lado direito, o J está ao lado esquerdo do I, né? Então o arco está indo do J para o I. Então eu vou dizer que é um arco que está saindo do J, tá? Então, ou seja, aqui eu estou falando todos os arcos que entram do lado esquerdo e todos que saem do lado direito. Isso tem que ser igual, ou seja, né? Se não entrar nenhum arco considerando o veículo K, tá? Então, se o veículo, se entrou algum arco com o veículo K no nó J, vai ter que sair um também, tá bom? Se não entrou nenhum, então não precisa sair nenhum, tá bom? Então, aliás, não pode sair nenhum, tá? Então isso aqui tem que bater com igualdade, tá? Olhando para essa equação, você poderia falar, mas e se entrar 2, então tem que sair 2? Não vai entrar 2, tá? Porque, tipo, quanto mais o caminhão o veículo ficar rodando por aí, mais ele vai gastar, né? Porque essas distâncias são positivas, tá? Então, tipo, eu não vou querer ficar passeando com o veículo, tá bom? Então eu não vou entrar 2 vezes no mesmo cliente, tá? Isso eu não preciso forçar aqui no modelo, tá? Não preciso falar assim no modelo, não visita o cliente 2 vezes não, tá? Tipo, ele não vai visitar 2 vezes, porque se ele fosse visitar 2 vezes, ele ia pagar mais caro. E aí, como o modelo já está dizendo que eu quero minimizar, né? Então ele vai visitar no máximo uma vez. Mas então, por enquanto, né, a única coisa que eu expliquei aqui é que, o número de arcos que entra é igual ao que sai. Aí, então, se entrar 0, vai sair 0. Se entrar 1, vai sair 1. Tá bom? Considerando, quando eu estou falando arco entrando, eu estou falando que é o veículo K usando esse arco IJ. Tá bom? Então, esse veículo se ele usar o arco IJ, ele está entrando no nó J. Aí ele vai ter que sair do nó J. Então vai ter que ter algum arco saindo de J com o veículo K. Certo? Depois a segunda restrição aqui. Ó. Cada cliente deve ser visitado exatamente uma vez. Né? Eu estou colocando igual, né? Então eu estou forçando. Eu disse que não precisava forçar, mas está forçando aqui. Eu poderia pôr menor igual aqui, tá? Quer dizer, menor não, desculpa, maior, né? Poderia pôr maior igual, tá? Mas está igual aqui. Então, para todo cliente, tá? Por isso que o J começa do 2, tá? Porque o 1 é o depósito, né? Então, para todo cliente, ele tem que ser visitado exatamente uma vez, tá? Então, por algum veículo, né? Então, estou somando aqui, ó, todos os veículos, né? Para todo veículo K, para todo arco IJ, que esse arco está entrando, tá? No cliente J, né? E aí eu estou dizendo que assim, cara, algum veículo tem que entrar no cliente J, tá? Então essa restrição 2, no fundo, ela está dizendo isso, tá? Algum veículo K vai ter que entrar, quer dizer, estou considerando todos os veículos, né? Então algum deles vai ter que entrar, exatamente um, né? Vai ter que entrar no cliente J. E aí, tipo, se entrou no cliente J, a restrição 1 já fala aqui, né? Se entrou, depois vai ter que sair, né? Beleza. Aí o que falta? A última restrição aqui. Capacidade do veículo, né? Então, para todo veículo K, eu vou olhar lá todos os arcos possíveis lá. Aí eu vou pegar a demanda do cliente, né? E aí eu falo, se eu estou entrando no cliente, né? Então, se eu estou usando o arco IJ, eu estou entrando no cliente J, certo? Então, eu estou satisfazendo a demanda dele, que é QJ. Né? Aí eu vou somando aqui, ó. Então, esse somatório está dizendo qual é a capacidade, qual é a demanda total que aquela rota está atendendo. Né? Só um minuto aqui. Psst. Sai daí, sai lá. Dá licença. Agora é a hora da gata querer comer as coisas aqui. Tá comendo o óculos de natação aqui do meu filho. Então, ó, nesse somatório, ele vai dar a carga que está no veículo K, né? Porque tipo, ele vai somar a demanda de todos os clientes que estão sendo atendidos por esse veículo K. E aí isso não pode ultrapassar
o Q maiúsculo lá, né? Certo? Aí com essas 3 restrições aqui, eu já estou quase lá, né? Estou quase lá. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Aqui, ó, né, ele tem uma restrição aqui que eu tirei, tá? Ele tem uma restrição que obriga o veículo a sair do depósito, né? Essa restrição, eu posso ter me equivocado aqui, pessoal, mas eu acho que essa restrição não é necessária, tá? É porque, tipo, na verdade ele tem aqui um negócio no modelo dele, ele tem um modelo meio básico, e aí depois ele tem algumas restrições aqui de jeitos diferentes de eliminar essas subtours aqui, que eu já vou falar delas daqui a pouco. E aí talvez, tipo, para alguns desses tipos aqui, ele precise dessa restrição 3. Mas para o tipo que eu vou mostrar para vocês, não precisa dessa restrição 3. Tá? Então, se eu não come bola, tá? Eu acho que eu não come bola. Se eu não come bola, a gente pode arrancar essa restrição 3 aqui. Tá? Então, eu não coloquei lá no meu PDF. Beleza. Então, o que acontece, né? Se a gente... então, mas só para a gente bater com o desenho dele aqui, ó. No desenho dele, ele tem essa restrição 3 aqui. Que ele obriga... Então, aqui, ó, para todo veículo K... Aí ele está olhando aqui, ó, somatório de J de 2 a N, então ele está considerando os clientes, né? Então, para todo cliente J, aí ele considera então todo o arco saindo do depósito, né? Porque é 1 aqui. Então, todos os arcos que saem do depósito, né? Basicamente, ele está olhando aqui para todos os arcos que saem do depósito, com todos os veículos K, né? Isso tem que ser igual a 1 para todo K, né? Então, para todo veículo K, ele tem que sair do depósito, ele tem que usar algum arco lá de saída do depósito, tá bom? Aí no momento que ele saiu do depósito, ele vai para algum cliente, aí ele vai ter que atender essa restrição aqui, né? Entrou nesse cliente, vai ter que sair do cliente, e assim por diante, tá bom? Beleza. Só que aí, o que acontece? Tendo essas 4 restrições aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Pode acontecer dele encontrar soluções com essa cara que está aqui, ó. Então a rota azul aqui está tudo bem com ela, né? Ele saiu do depósito, fechou a rota aqui bonitinho. A verde também, ó, saiu, fechou a rota bonitinho. Só que essa rota amarela, olha como que ela ficou. Ela ficou tipo dividida em 2 aqui, ó. Que é o que a gente chama de subtours, né? São subciclos aqui. Porque se você for ver, ó, ele saiu do depósito uma vez. Então ele atendeu essa restrição aqui, que tem que sair do depósito uma vez. Aí ele entrou no cliente 6 uma vez, saiu uma vez do cliente 6. Entrou uma vez no cliente 2, saiu uma vez do cliente 2. Entrou uma vez no depósito, saiu uma vez do depósito, né? Aí aqui, ó, ele entrou uma vez no 3, saiu uma vez do 3. Entrou uma vez do 5, saiu uma vez do 5. Entrou uma vez no 4, saiu uma vez do 4. Então, tipo, ele satisfez a restrição aqui do entra o número de vezes que entra é igual ao número de vezes que sai, né? Considerando cada veículo K. Satisfez aqui que cada nó tem que entrar lá uma vez, né? Então, tipo, ó, todos os nós aqui foram visitados, né? Ele satisfez lá a restrição que tem que sair cada veículo tem que sair do depósito e ele satisfez a restrição da capacidade. Tá? Aqui não está mostrando, né, qual que é a capacidade de cada cliente e qual é a capacidade do veículo, mas vamos assumir aqui que, né, vamos dizer que está satisfazendo aqui a capacidade. Tá? E aí, tipo, só que isso aqui não é uma rota, né? O caminhão não consegue, uma moto, sei lá, não consegue fazer isso aqui, né? Andar, tipo, voltar para o depósito e depois, tipo, voar para cá, né, sem pagar nada, fazer esse ciclo aqui, voltar de volta voando sem pagar nada. Isso não existe, né? Então a gente precisa ter alguma restrição para eliminar essas subtours aqui, tá bom? Tem vários jeitos de fazer, né? Aqui eu escolhi um jeito aqui que é um jeito simples de fazer, né? Que é esse Miller, cadê? Miller, Tucker, Zemlin, tá? É um jeito de eliminar essas subtours. Tá? Deixa eu só voltar aqui pro enunciado aqui, ó. Então não vamos olhar para isso aqui ainda, ó. Então falta eu explicar essa parte aí da eliminação de subtours, tá? Tarefas que vocês vão ter que fazer.
Primeira tarefa, implementar a relaxação combinatória em que as restrições 4 e 5 não são incluídas. Então, assim, ó, eu até coloquei aqui em itálico, né, relaxação combinatória, que é um termo que eu não expliquei para vocês ainda, o que significa. Que é assim, ó, uma relaxação é sempre quando eu tiro alguma restrição do problema, tá? Então, vocês lembram que, por exemplo, relaxação linear, né? Eu tiro a restrição de integralidade. Então, aqui, tipo, se eu quisesse considerar a relaxação linear desse modelo, eu tiraria essa restrição de integralidade e colocaria a restrição de menor ou igual a 1, maior ou igual a 0. Né? Às vezes nem é necessário colocar menor ou igual a 1. Se eu colocar só maior ou igual a 0, acho que já, nesse caso, talvez já seja suficiente. Não sei, tá? Mas enfim, para garantir, eu vou dizer maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Né? Isso é a relaxação linear, tá? Removi restrição de integralidade. Agora eu poderia tipo remover alguma outra restrição do problema, né? Então quando eu removo tipo alguma restrição aqui, aí eu vou dizer que é relaxação combinatória, tá? Então eu poderia tipo falar assim, tira aí a restrição de capacidades, tá? Então faz aí resolve o problema sem a restrição de capacidades. Aí ele ia tipo bolar uma única tour, né? Ele é um único ciclo, né? Ia sair uma vez depois, visitar todo mundo e voltar, né? Provavelmente. Quer dizer, provavelmente não, possivelmente, né? Então, isso é uma relaxação combinatória, tá? Então, remover alguma restrição assim do problema, a gente fala que é uma relaxação combinatória. E aí eu estou falando, a relaxação combinatória que eu estou propondo aqui é assim, cada rota ela tem que tipo, satisfazer lá a restrição de demanda, mas ela não precisa ser um ciclo, ela pode ser um conjunto de ciclos, né? Que nem essa rota amarela aqui. Ela pode ser um conjunto de ciclos, tá? Então, tipo, é uma relaxação combinatória. Aí, então, a primeira tarefa vai ser implementar esse modelo, assim, sem eliminar essas subtours aqui, tá bom? E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer testes computacionais, tá? Eu vou colocar umas instâncias lá no eDisciplinas, tá? E você vai testar o seu modelo para as instâncias que eu disponibilizar, tá bom? Aqui eu estou descrevendo o formato dos arquivos, tá? Então o arquivo ele vai ter o seguinte formato, ó. Na primeira linha do arquivo vai ter 3 números, tá? Separado por espaço, tá? O P, o N, o P e o Q, tá? Que o N é o número de nós, né? Que é considerando os clientes e mais o depósito, né? Depois o P, que é o número de veículos, e o Q maiúsculo, que é a capacidade dos veículos, certo? Então isso vai estar na primeira linha. Aí depois, para cada uma das próximas N linhas, eu vou descrever, eu vou passar três inteiros, tá? Que eles vão indicar o quê? Os 2 primeiros inteiros, eles vão indicar uma coordenada no plano cartesiano em que está localizado o iésimo nó. Tá? O nó, lembra que pode ser o cliente ou pode ser um cliente ou o depósito, tá? Então a gente vai pensar tipo no plano cartesiano, tá? Então esse cara aqui é a coordenada sei lá qual, entendeu? É esse aqui, então tá, eu vou passar as coordenadas aí como se você estivesse colocando pontos mesmo em 2 dimensões aí no plano cartesiano. E aí o terceiro número aqui, ó, vai ser a demanda do nó I, tá bom? Aí, como o nó pode ser um depósito também, né? Então, quando for demanda de cliente, vai ser um valor positivo. No caso do depósito, que vai ser a primeira linha aqui depois a segunda linha, na verdade, né? Que a primeira linha é a que tem o N, o P e o Q. Aí a primeira linha do primeiro nó, né, do nó 1, aí o Q1 vai ser 0, tá bom? Então a demanda do depósito é 0. Né? E aí agora as outras linhas sempre vai ter uma demanda positiva, tá? A demanda nunca vai ser negativa e também não vai ser 0, tá? Então a demanda sempre vai ser positiva. Então esse é o formato do arquivo que vocês vão ter lá no eDisciplinas, tá? Eu vou colocar vários arquivos lá e vocês vão testar
o código de vocês com esses arquivos. Vocês podem implementar na linguagem que vocês quiserem, tá bom? Aí a distância entre o par de nós aqui e j vai ser a distância euclidiana entre as coordenadas xi, wi, xjwj. Esse x não é a variável x lá do modelo, tá? Não tem nada a ver, tá? Isso aqui é a coordenada xy, né? Então, o xy do ponto I e o xy do ponto J. Tá bom? Aí você calcula lá a distância euclidiana de 2 pontos. Né? Isso vai ser a distância. Beleza? Então, tipo, eu vou entregar para vocês essas coordenadas e aí eu nem vou dizer qual é a distância, porque a distância você vai calcular, vai fazendo o cálculo aí da distância euclidiana. Tá bom? E a coordenada sempre vai ser número inteiro, tá? Então, x, o y sempre vai ser inteiro. E a demanda também, tá? Sempre inteira, tá? Aí, para cada instância que é um arquivo desse aqui que o teu programa resolver, você vai pegar aí o valor da solução ótima e qual foi o tempo que gastou, tá? Qual o tempo que o Gurobi gastou, tá bom? Porque depois você vai montar uma tabela com isso, né? Depois, caso o solver execute, aí você vai botar um tempo limite, tá? Aí você fala assim, ó, no máximo 1 hora. Se eu deixar 1 hora rodando e não terminar, porque isso é um problema difícil de resolver, tá? Então, dependendo, pega uma instância um pouco maior lá, pode ser que não consiga resolver em 1 hora, né? Também não sei aí a máquina de vocês, como é que é e tal, né? Então, se chegou em 1 hora, não resolveu, aí vai interromper o processo, tá bom? E aí você vai fazer isso estipulando lá para o Gurobi, você vai setar lá no Gurobi um time limit. Que aí, ó, a hora que der o time limit, o próprio Gurobi vai parar sozinho, você não vai precisar derrubar ele, tá bom? E é bom ele saber também o time limit, porque ele tem as estratégias dele também, né? Ele fala, o tempo tá acabando, o que eu faço, né? Tipo, ele vai ver o que ele faz lá, para tentar melhorar a solução, né? E aí você, nesse caso aqui, você apanha aí o valor da melhor solução e do gap de otimalidade, tá? Então, mostrando para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o próprio log do Gurobi, ele tem essa cara aqui, ó. Ele vai logar isso no console, né? Então, à medida que vai executando, ele vai logando essas linhas aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, dá para perceber que é um problema de minimização, né? Então, esse incumbente aqui, ó, o incumbente são as soluções viáveis do problema que ele foi encontrando. Então, a primeira solução que ele encontrou, não sei nem que problema que é esse, tá? Mas como está diminuindo o valor do incumbente, então é um problema de minimização. Então, ele encontrou uma solução com uma heurística lá, de algum jeito ele encontrou uma solução viável que tinha 24, né? Dava 24 na função objetivo. Depois ele encontrou um que era 16,5, depois ele encontrou um que era 15,5, depois encontrou um que era 15, né? Então, e a melhor solução que ele encontrou até os 20 segundos aqui, ó, a melhor solução que ele tinha encontrado tinha valor 15, né? E aí o limitante dual, que é o que vem da relaxação linear, começou lá no 13 e foi aumentando, né? Então, tipo, no começo ele falava, ó, você quer minimizar, né? Eu sei que, tipo, o teu ótimo é pelo menos 13 e no máximo 24. Aí depois ele falou, não, foi melhorando, né? Falou, não, é pelo menos 13,21 e no máximo 16,5. Então, começou o gap, era 45%, agora caiu para 20%. Aí esse incumbente aqui, que é a solução viável lá, foi melhorando e o limitante dual também foi melhorando, ele foi subindo. Aqui no final ele falou, a tua solução ótima é pelo menos 14,2 e no máximo 15, já está bem perto. Aí esse gap dá 5%, tá? Ele tira essa diferença aqui, então 15 menos 14, eu vou arredondar para 14, vai, 15 menos 14 dá 1, né? Só que aí tipo 1 a gente não sabe, né, se 1 é pouco ou se é muito, porque tipo você tem que ter um parâmetro de comparação com a ordem de grandeza do que você está fazendo lá.
entendeu? Às vezes, tipo, uma diferença de é o quê, né? É um centavo a diferença? É R$ 1? É US$ 1? É tipo, é o quê, né? 1 milhão? Tipo, é uma unidade, né? Uma unidade do quê? É um quilo de ouro? O que que é, né? Então, tipo, não dá para saber. Aí, então, esse gap, ele é calculado como um percentual do, acho que é do limitante dual aqui. Eu não lembro se é do dual ou se é do primal, acho que é do dual. Então, tipo, ou seja, essa diferença de um pouco menos do que 1, ela representa 5,18 desse valor aqui, tá? Alguma coisa assim. E aí, então, o que eu quero que você coloque, que você pegue lá, é o valor do gap, né? Que nesse caso aqui é 5,18. E o que que eu pedi aqui? E o valor da solução, da melhor solução viável. Então, 15. Então, aqui no caso, ó, se eu deu o time limit, você vai olhar nesse log aqui, você vai falar, ó, incumbente é 15, o gap é 5,18%. Beleza? Então, você vai pegar esses dois valores aqui e vai guardar, vamos dizer assim, tá? Então, para cada instância, ou você vai saber qual o valor ótimo e o tempo que você gastou, ou então você vai saber que, você gastou 1 hora e não resolveu, e aí você sabe qual é o valor da melhor solução viável que o Gurobi encontrou e qual era o gap, tá? Ele vai falar para você, ó, se estava muito longe ou se estava perto, tá bom? Beleza, essa é a primeira parte do trabalho, tá bom? Se você já sempre eu tava falando isso agora na outra disciplina que eu tô dando aqui, eu sei que tem aluno que está fazendo as duas disciplinas aí comigo, né? Fazendo esses sistemas operacionais e fazendo essa aqui também, né? Vou falar a mesma coisa que eu falei lá também, que é assim, né? Às vezes o aluno não quer fazer tudo do trabalho, né? Então, se você fizer só até aqui, tá? Depois tem mais uma coisa que eu vou fazer aqui, mas enfim, se você quiser pular essa parte aqui, ó, que é a parte da eliminação lá dos subciclos, aí você já consegue ganhar alguma nota aqui, né? Deixa eu pensar aqui, né? Pô, eu não estipulei um valor ainda. Puta, depois vocês me cobram lá que eu fale, porque eu não sei, tipo, 7 talvez, 6, não sei. Eu vou pensar, pessoal, depois eu falo, não vou falar agora, tá? Mas assim, a única coisa que eu queria falar é assim, dá pra você, tipo, você não é obrigado a tirar 10 no trabalho, né? Então, de repente, você fala, não, eu quero fazer só até aqui, ó, eu não quero ver essa coisa aí das subtours, né? Beleza, faz até aqui e você vai tirar menos nota. Lógico que assim, né? Eu falo, você pode tirar até, vamos supor, 7, não sei, 6, não sei. Mas pode ser que o pedaço que você fez aqui não ficou muito bem feito e você perca a nota. Mas se você fizer direitinho, esse pedaço, né, provavelmente você vai ficar com uma nota aí razoável, tá? Tipo, acima de 5, com certeza. Tá bom? Beleza. Aí o que o resto do trabalho é colocar a restrição 4 e 5, tá? Elas não são difíceis de implementar, eu já vou falar aqui para vocês, tá? São restrições fáceis de colocar, tá? Não se assustem aí, porque é fácil de incluir essas duas restrições. Eu já explico para vocês. E aí depois você vai em um arquivo PDF, tá? Por favor, formato PDF. Se mandar em outro formato, eu vou descontar a nota, tá? Porque, enfim, como eu também falei lá na outra disciplina, eu não uso Windows, por exemplo, então às vezes você vai me mandar lá um arquivo no formato do Word. Eu até tenho o OpenOffice, ele consegue abrir, tá? E muitas vezes ele abre direitinho e tal, mas às vezes dá uns pau lá e ele vai abrir tudo com os formatos esquisitos e aí eu não consigo ler o teu negócio direito. Então faz um PDF, tá? Gera um PDF, tá bom? Para não ter problema com o formato. E aí no teu PDF você vai escrever os nomes dos dois integrantes aí da dupla e aí você vai montar uma tabela com os testes. Tá bom? Então você vai colocar lá para a cada entrada, né, o arquivo tal, qual foi o valor da solução ótima, qual foi o tempo que gastou, né? Aí no caso das instâncias que não conseguiu resolver até o ótimo, você vai falar, esses aqui que deu o time limit,
como é que chama? O incumbente lá, a melhor solução viável encontrada, o valor é tanto, o gap foi tanto, né? E aí quem fizer os dois, tá? Quem fez tipo, tanto a primeira parte como a segunda, aí vai rodar 2 experimentos, tá bom? Então vocês vão fazer o experimento com a relaxação combinatória, né? Tipo, sem incluir a restrição 4 e 5. Depois vocês fazem de novo o experimento incluindo as restrições 4 e 5, tá bom? Então o ideal eu queria que vocês fizessem isso, tá? Então roda primeiro sem as restrições 4 e 5, pega esses dados todos aqui que eu pedi, aí depois inclui a restrição 4 e 5, roda de novo, pega os dados aqui. E aí você monta a tabela, tá? Então você vai falar, ó, com a restrição 4, sem a restrição 4 e 5, eu peguei essa instância, resolvi em 10 minutos, a solução ótima deu tanto. Com a restrição 4 e 5, gastou meia hora e a solução ótima foi tanto. Tá bom? Aí você faz isso para todos os arquivos lá. Quanto que deu o ótimo sem essas restrições e quanto gastou de tempo, e quanto gastou de tempo com as restrições e quanto que foi o ótimo com as restrições. Tá bom? E quando atinge lá o time limit, você, né, em vez de colocar o valor ótimo e o tempo que você gastou, você não vai precisar colocar o tempo, porque a gente sabe que deu time limit, então a gente sabe que foi 1 hora, né? Aí você só vai precisar dizer qual é o valor da melhor solução encontrada e qual foi o gap, né? Beleza. E aí, gerou essa tabela, não precisa fazer nada, não precisa fazer gráfico, não precisa escrever relatório, tá? Só gera a tabela, tá bom? Gera a tabela, coloca lá no PDF. Depois você vai submeter no eDisciplinas um arquivo em formato zip, contendo o código-fonte da tua implementação aí, e contendo aí dentro do zip também o PDF com essa tabela aí, com os experimentos, tá bom? Você vai zipar tudo aqui, vai mandar um arquivo só para mim, tá bom? Só um integrante deve fazer a submissão, tá bom? Então não é para os dois lá submeter, tá bom? Então um dos dois só que submete, beleza? Senão, tipo, depois às vezes até eu acabo corrigindo 2 vezes o trabalho. E ainda vou cancelar a nota de vocês. Vou falar um colou do outro. É depois que eu vou sacar que era a dupla, né? Tá bom? Então beleza. Certo? Deu para sacar aí o que vocês têm que fazer, né? Agora só ficou faltando eu explicar essa restrição aqui de eliminação de subciclos, né? Então vamos para ela, né? Vamos lá para a imagem, né? Então tá aqui, ó. A gente vai criar uma variável U associada a cada cliente, tá bom? Essa variável U, ela não é inteira, tá? Ela é contínua mesmo, tá? E o valor dela vai estar entre QI, tá? Então do UI, né, que é para o cliente I, essa variável vai ser maior ou igual à demanda do cliente I e menor ou igual ao Q lá, que é a capacidade, o Q maiúsculo, que é a capacidade do veículo, tá? Então é uma variável que está entre esses dois valores aqui. Aí, essa restrição, antes de eu mostrar aqui ela de fato como ela vamos só entender qual que é a lógica dela aqui, né? Ela vai tipo dizer que assim, ó, se o meu veículo aqui ele usa o arco IJ, então o meu veículo ele está saindo do cliente J, do nó J, né? Do nó I para ir para o nó J, então ele está usando o arco IJ, então o UJ tem que ser maior do que o UI, certo? Então eu quero que a minha restrição diga isso aqui, tá? Então, toda vez que ele for, conforme ele for visitando os clientes, o U vai sempre crescendo, né? Então ele, tipo, vamos supor, o primeiro cliente que ele visitou foi o 2. Aí vamos supor que eles têm demanda 1 aqui, tá? Todo cliente tem demanda 1. Aí então o U do cliente 2 tinha que ser maior igual a demanda do 2, então ele tinha que ser maior igual a 1, né? Então, beleza, coloquei 1 aqui.
Tá pequeno isso aqui, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Tá. Então, ó, a demanda do 2 era 1, né? Então todo mundo tem demanda 1. Então o U do 2 tem que ser maior ou igual a 1. Então vamos colocar 1 aqui. Beleza. Aí agora, quando eu vou para o próximo, eu quero que o U3 seja maior do que o U2. Então, tipo, eu vou botar 2 aqui. Tá? Pensando em valores inteiros, tá? Eu não preciso dizer que a variável é inteira lá no modelo, tá? Mas só aqui nesse exemplo, vamos olhar tipo, como se fosse inteiro, tá? No nosso caso vai ser inteiro também, mas tipo não vai ser nessa sequência tipo de 1 para 2, do 2 para 3, tá? Ele vai ter vai crescer aqui mais, tá? Mas então, aí ele foi, tá maior, tá? O 3 tá maior do que o 2, certo? Então era isso que ele queria, né? Que o J fosse maior do que o I, caso eu usasse o arco IJ. Então aumentou para 2 aqui, ó. Aí depois ele foi para cá, então o próximo cara tem que ser maior do que 2, então 3, beleza. Aí o próximo cara tem que ser maior do que 3, então 4, beleza. Aí o que que acontece, ó? Eu nunca vou conseguir fechar uma subtour, porque tipo, se eu for usar esse arco aqui, ó, do 5 pro 2, aí tipo, o U2 vai ter que ser maior do que o U4. Só que tipo, à medida em que eu fui andando na rota, eu fui aumentando os U's. Aí eu não tenho como voltar aqui, porque eu teria que aumentar, continuar aumentando o U, mas eu estou voltando para o U inicial, que era o menor de todos. Né? Então eu nunca vou ter ciclo. Tá? O único jeito de eu ter ciclo é voltar para o depósito, porque tipo, o depósito não vai ter essa variável U. Né? Então, tipo, tudo bem, quando eu usar o arco voltando para o depósito, aí eu não vou ter essa restrição de que o U do depósito tem que ser maior do que o U desse cara aqui. O depósito não tem U, entendeu? Então o único jeito de eu não violar essa restrição é não fechar ciclo. Né? E tipo, o único jeito que eu tenho de não fechar ciclo é não fechar subciclo, tá? Subciclo. Quando eu falo subciclo, é um ciclo que não envolve o depósito. Né? Então, o único jeito de eu fechar subciclo é violando essa restrição. E o único jeito de eu não violar essa restrição é fechando um ciclo, né? Então, assim, eu fechando ele terminando no depósito, né? Então, tipo, ou seja, aí beleza. Aí eu, tipo, sabe, aí, tipo, acontece aquilo que eu tinha falado para vocês lá, que eu não preciso daquela restrição que me obriga a sair do depósito, né? Essa restrição 3 aqui, né? Que ele fala, todo veículo tem que sair do depósito. Eu não preciso dessa restrição, né? Porque, tipo, eu sei que eu tenho que visitar cada cliente uma vez. Aí, tipo, uma vez que dado que eu tenho que entrar no cliente, eu sei que eu tenho que sair dele, né? E, tipo, quando eu saio dele, eu vou aumentando esses usos aqui, ó, né? Agora, em algum momento, eu entrei nesse cliente 5, eu vou ter que sair dele para algum lugar. E eu nunca consigo, tipo, sair, sabe? Sempre que eu saio, eu tenho que entrar num outro. Aí, tipo, em algum momento isso tem que parar, né? Então, isso só para quando eu chego no depósito, tá bom? Então é isso, tá? E aí, ó, como que eu faço isso? Como que eu modelo isso com restrição linear? Né? Então tá aqui, ó. Primeiro o UI ele tem que ser maior ou igual a QI, menor ou igual a Q, né? E aqui a restrição mesmo é essa aqui, ó. Tá? O J menos o I maior ou igual a QJ menos Q maiúsculo vezes 1 menos XIJK. Tá? E essa restrição ela é aplicada para todo arco IJ sem considerar o depósito, tá bom? Então, o I é diferente de J, né? Então, para ser arco, né? Não tem arco indo do I para ele mesmo, né? Então, aqui no meu, eu vou mostrar o meu aqui, vai. O meu eu estou usando outra notação, né? Eu comi bola aqui, né? Comi bola. Eu tava copiando deles lá e não vi que com a minha anotação isso aqui ficava mais fácil de escrever, ó. É para todo arco IJ. Eu vou colocar aqui, ó. Para
todo IJ tá ok. Ah, não é mas não é para todo arco, né? É para não é. Deixa quieto. É que quando eu falo todo arco aqui, eu estou considerando os arcos que entram ou saem do depósito, né? Aqui eu não quero considerar, tá? Então por isso que eu fiz isso aqui mesmo. Então assim, é para todo IJ, né? I diferente de J, só que eles têm que ser maior ou igual a 2. Então assim, não quero olhar para os arcos que entram ou saem do depósito, tá bom? Então, para todo arco que não sai nem entra no depósito, eu incluo essa restrição aqui. Né? Aliás, putz, tem uma coisa também aqui, ele botou X e JK e eu botei aqui somatório, né? Que eu acho que o jeito certo é colocar esse somatório aqui. Eu acho que ele tem um errinho aqui, tá, pessoal? Enfim, porque você vê que aqui na restrição dele ele nem fala do K, né? Se ele falasse que essa restrição é para todo K, né? Mas então, ou ele teria que colocar aqui para todo K, né? Aí a restrição estaria certa, se ele colocasse aqui para todo K. Um outro jeito de fazer a restrição ficar certa também é colocar o somatório aqui dentro, para todo K aqui dentro, tá? Então por isso que eu falei, olha no meu lá, tá, pessoal? Eu fiz algumas pequenas modificações aí, tá? Então aqui no meu é um somatório, tá? Mas a ideia é a mesma, né? Então qual que é a ideia? Vamos ver aqui qual que é a ideia. Então vamos olhar para os dois casos aqui, ó. Ou essa variável aqui é 1 ou ela é 0, certo? Aqui, ó, no meu caso que eu coloquei o somatório, como um veículo ele vai passar no máximo uma vez por cada arco, né? Então, tipo, esse somatório também, ou ele é 0 ou ele é 1, tá bom? Então, tipo, né, aqui continua valendo a mesma coisa, tá? Não tem como passar com o mesmo veículo duas vezes pelo mesmo arco. Quer dizer, eu não tenho como pegar dois veículos diferentes e passar pelo mesmo arco, porque aí eu estaria entrando duas vezes no cliente. E aqui essa restrição 2 aqui, ela me diz que eu tenho que entrar uma vez só no cliente, tá? Então, ou seja, vai entrar algum veículo no cliente. Eu não sei qual, mas vai entrar um. Então, aí, tipo, se eu olhar o somatório aqui desse arco, para esse arco específico, eu não sei se esse arco vai estar na solução, certo? Porque algum veículo pode entrar no nó J por algum outro arco, né? Então eu não sei, tipo, se esse arco vai ser usado. Mas o fato é que se ele for usado por algum veículo, ele vai ser usado no máximo por um veículo. Não tenho como dois veículos usar esse arco. Senão eu estaria entrando duas vezes no mesmo cliente. Tá bom? O mesmo... Ah, na verdade, só tem um detalhe aqui, né? E isso só é verdade porque, tipo, eu sei que, pessoal, eu tô falando aqui, tem bastante detalhe, mas enfim, a vida é assim, tem que prestar atenção nos detalhes, né? Há quem diga que o diabo mora nos detalhes, né? Tem gente que fala que o diabo mora nos detalhes, né? Então, qual é o detalhe aqui que eu queria falar? É que, tipo, isso aqui que eu tava falando só é verdade porque eu não estou olhando para os arcos que entram ou saem do depósito, tá bom? Se bem que... mas agora pensando bem, nem precisava ter dito isso. Porque, tipo, eu sei que todos os veículos vão voltar para o depósito, mas eles voltam por clientes diferentes, né? Tipo, o último cliente lá que foi visitado na rota, de cada rota é um último cliente diferente, né? Você não vai ter rotas tipo que passam no mesmo cliente, né? Duas rotas diferentes. Então, tipo, enfim, então, ou seja, esse somatório não importa, né? Podia ter o depósito aqui também. Esse somatório ou ele é 0 ou ele é 1, certo? Então, ou a variável x e j é 0 igual a 1, ou o somatório lá também é 0 ou 1, tá na mesma. Aí, vamos olhar então para os dois casos, né? Quando é 0 e quando é 1, o que acontece? Então, vamos olhar para quando é 0, tá? Então, quando a variável é 0, ou seja, esse arco IJ, o veículo K, né, não está usando o arco IJ. E no caso lá do meu, como é o somatório, não tem nenhum veículo
que está usando esse arco IJ, né? Então, se não tem nenhuma rota lá usando o arco IJ, essa restrição agora, quando eu colocar 0 aqui, ó, você pode... O que é isso aqui? Eu só tô lendo aqui, tá? Ah, tá. É que ele tem um errinho aqui na escrita dele, né? Porque aqui, ó, quando o veículo K vai do nó I para o nó J, então ele usa o arco IJ, o X e J é 1, não é 0, né? O X e J é 1. O que é 0, na verdade, é 1 menos o X e JK, né? Então, esse pedaço aqui vai dar 0, né? Porque, tipo, essa variável vai ser 1, aí vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, aí eu vou multiplicar 0 pelo Q maiúsculo, vai dar 0, tá? Então, tem um errinho aqui no texto, tá? Aqui não era 0, era para estar 1. Aí, então, nesse caso, e se eu colocar o somatório, então a minha afirmação aqui é quando esse arco está sendo usado, né? Então tem algum veículo passando por esse arco, esse termo todo aqui vai valer 0. Então é como se a restrição, eu fosse reescrever a restrição olhando só para isso aqui, ó. O J maior ou igual a o I mais QJ, tá bom? E isso vai garantir aquilo que a gente queria, que o valor do J ele vai ser maior do que o valor do UI, né? E ele vai ser pelo menos QJ a mais do que o UI. Então, se a demanda do J fosse 1, o UJ iria ser pelo menos 1 a mais do que o UI, tá bom? Então, ele vai aumentando pela demanda, tá? No desenho aqui ele foi aumentando de 1 em 1, ó, mas na verdade, na prática, ele vai aumentar pela demanda. Então, tipo, se a demanda do 3 aqui fosse 5, o U3 aqui, ó, ele ia ter que ser 6, né? Ele ia ter que ser pelo menos 6, né? Ia ter que ser pelo menos 1 mais a demanda do 3, 1 mais 5. Então aí aqui ia ser 6, tá bom? E aí ele vai aumentando sempre a demanda do próximo cara aqui, ó, tá? Então é isso. Ou seja, né? Eu consigo esse efeito que eu queria, né? A cada vez que eu for compondo a minha rota aqui, ó, esses U's aqui vão subindo pelas demandas que são positivas, né? Tem que lembrar que as demandas são positivas. E no nosso caso aqui, eu estou dizendo para vocês que eu sempre vou colocar demandas inteiras, né? Então, tipo, os U's aqui sempre tem que estar subindo. Então, nunca vai fechar subtour, porque eu não consigo depois, né, subir esse cara aqui. Aí, agora o que acontece quando eu não uso esse arco, né? Então não tem nenhum veículo que passa por esse arco IJ. Aí o que eu gostaria era de anular essa restrição, né? Porque tipo, essa restrição eu só quero que ela seja válida quando o arco é usado. Quando o arco não é usado, então tipo, por exemplo, ó, vamos supor que nessa solução aqui, ó, pegar umas, vou voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui, né? Então eu falo, ó, o U desse cara aqui, ó, é 1, aí sei lá, aqui 2, aí aqui 3. Aí aqui o U desse cara é 1 também, 2, 3 e 4. Né? Aí, tipo, meu, eu não quero comparar um cara de uma rota com um cara de uma rota diferente, né? Tipo assim, eu não tô usando um arco, tipo, para sair desse cara e ir para esse cara. Então, tipo, eu não quero comparar essas duas coisas. Aliás, deixa eu pensar aqui. Não, né, não tenho nada para pensar. Eu estava viajando aqui. Que tá tarde já, ó, quase 3 horas da manhã. Por isso que eu já tô com sono aqui. Mas então é isso, né? Então também não quero comparar, por exemplo, ó, se eu olhar aqui, ó. Então aqui eu falei que o U desse cara era 1, depois o desse 2, 3 e 4. Aí eu não quero, tipo, comparar esse 4 com esse 1 aqui, por exemplo, né? Porque eu não estou usando esse arco aqui, né?
Então, tipo, ou seja, os arcos que eu não estou usando, eu não quero, tipo, colocar aquela restrição. Quero que a restrição, tipo, ela meio que, entre aspas, seja anulada, certo? Então, esse é o efeito que tem que ter. Ó. Então, vamos ver. Ó. Quando isso aqui é zero, né? Ou quando o meu somatório lá é zero, então, assim, esse arco não está sendo usado na solução, não importa em qual veículo lá, aí, tipo, a restrição ela vai ficar com o menos Q aqui do lado, né? Então, reescrevendo a restrição, ela vai ficar assim, ó. Né? Vai ficar UJ menos QJ maior ou igual a UI menos Q maiúsculo, tá? Aí, essa restrição, ela é uma restrição café com leite, vamos dizer assim. É uma restrição que não restringe nada, entendeu? Ela não tem efeito nenhum, tá? Que é justamente o que eu queria. Tipo assim, se você não está usando o arco, eu não quero te fazer nada, né? Por que que ela não tem efeito nenhum? Vamos ver aqui, ó. A restrição 2, que é essa aqui, ó, que fala dos limites dessa variável, né, que ela tem que ser maior ou igual à demanda de I, menor ou igual à capacidade do veículo. Então eu já sei que o I tem que estar entre esses dois valores, né? Então isso aqui é verdade, certo? Porque essa restrição eu incluí, né? Certo? Então, cadê? Onde eu estava? Então ele está dizendo aqui, ó, essa restrição 2, ela diz que o QJ é o menor valor possível para UJ. E o Q maiúsculo é o maior valor possível para UI. Né? Então, quando eu fizer UI menos QJ, eu já estou morrendo de sono aqui. Eu vou olhar para cá para cima, não nem olhar aqui embaixo. Vou olhar aqui para cima para ver o que acontece. Ó. Eu estava olhando o caso em que isso aqui é zero, né? Então vai dar. Eu acho que eu vou olhar aqui, ó. Vai. Aqui acho que eu me confundo menos. Ó. Então, se eu olhar para essa restrição aqui, né? Aí, ó. Eu vou colocar. A gente estava olhando para um arco IJ, né? Então, se o arco IJ não está na solução, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos olhar assim, ó. O J, aí vamos jogar esse Q para o outro lado aqui, ó, tá? Então, o J tem que ser maior ou igual a QJ mais o I menos Q, né? Ou seja, ai caramba, eu tô morrendo de sono, cara. Agora bateu, sabe quando bate assim, quase dormindo aqui em cima do teclado. Ai, ai. É a última coisa que faltava explicar, cara. E não é difícil. É só tipo, é só fazer o raciocínio assim do. Vou falar para vocês onde eu quero chegar, tá? Então eu quero olhar para isso. É que também é difícil para mim não ter um rascunho aqui, né? Não, se eu tivesse na lousa, para mim era mais fácil. Eu não tenho essas canetas que escreve aqui. Vou escrever aqui, ó. Vamos pegar aqui o bloco de notas, aí. Vou parar de dar desculpa e vamos. Ai, Gedit. Os passarinhos já estão cantando aqui, ó. Não sei se está dando para escutar aí. Então é UJ menos QJ maior ou igual a UI menos Q. Ó, pessoal, também assim, ó, só para não assustar ninguém, né? Isso aqui pode até dar algum trabalhinho para explicar e tal, né? Um trabalhinho para entender, mas tipo, para implementar isso aqui não é difícil, tá? Então, tipo, colocar essa restrição lá não é difícil. Talvez você tenha alguma dificuldade para entender isso aqui, mas colocar isso aqui lá, né? Fazer o código disso aqui não é difícil. É claro que, é bom que você entenda as coisas, porque aí depois se dá um problema lá no código, você não sabe o que é, né? Você não vai conseguir resolver. Mas enfim, só estou fazendo essa ressalva aqui, tipo, implementar isso aqui é fácil, tá? Então vamos aqui, ó, vamos para essa restrição. Aí eu quero olhar duas situações aqui, ó. Eu quero, tipo, jogar assim, ó. Jogar isso aqui pro outro lado, então vai positivo, né?
Isso é uma coisa. Outra coisa é isso aqui, ó. Eu vou jogar o U agora, né? Então eu vou jogar o Q para lá agora, ó. Vai positivo. E aí eu vou colocar assim, eu vou inverter. Mas aí não. Porque aí vai mudar o sinal do... Tá, vamos ver cada um desses cenários aqui, ó. Então aqui, ó, ele tá falando para mim que é assim, ó, o U do J tem que ser maior ou igual à demanda do J mais o U do I menos o Q, que é a capacidade do veículo, né? E aí eu sei que, tipo, a demanda do cara nunca é maior do que a capacidade do veículo, né? Então, tipo, a hora que eu fizer essa subtração aqui, vai dar um número menor ou igual a zero, né? Então, tipo, basicamente tá me falando isso aqui. Menor ou igual... não. O que eu tô... Não, alguma coisa deu errado aqui. Eu sei que esse cara aqui é pelo menos Q de I, certo? Aquela restrição lá me dizia isso, ó, que o I é pelo menos Q de I, né? Então eu sei que tipo esse U de I aqui, ó, é pelo menos... Então vou até botar aqui, ó. Isso aqui é pelo menos... Pelo menos isso aqui, né? Aí eu sei que o U do J é pelo menos aí, eu sei que isso aqui é no máximo Q, né? Então vou fazer para ficar tipo tudo assim, né? Isso aqui é no máximo Q. Aí não. Caramba, meu. Não tô conseguindo. Deu pane aqui. Eu não sei se eu paro o vídeo, penso um pouco, depois eu falo com vocês. Eu acho que eu vou fazer isso, viu, meu pessoal? Porque eu também, do jeito que eu tô aqui, é daqui para pior. Eu acho que eu não vou conseguir mais. Eu acho que eu cheguei aqui no meu limite de cansaço. Deixa eu respirar um pouco aqui, vai. Eu não sei se isso aqui vai me ajudar aqui em alguma coisa. Pessoal, desculpa, meu, foi mal. Depois eu explico isso pra vocês. Eu não tô conseguindo agora. Tô travado aqui. Mas ó, era simples, tá? Era para ser simples, tá? Tem que dar uma lida aqui de novo. Então a ideia é quando esse termo aqui dá zero, essa restrição ela meio que não diz nada, nada do que já não foi dito antes. Então tipo ela é redundante. Então tipo ela não, né? Ela é satisfeita trivialmente, vamos dizer assim. Tá? Então ela só se aplica mesmo quando eu uso o arco, tá bom? Essa que é a ideia, tá? Eu só não estou conseguindo dizer aqui o porquê que ela é satisfeita aqui de forma trivial, tá bom? Mas vocês vão relevar aí um professor velho e cansado às quase 3 horas da manhã, né? Então é isso, pessoal. Acho que eu já expliquei tudo que vocês têm que fazer aí, tá bom? Abraços aí, pessoal. Tchau, tchau.